Comentários sobre o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 19 ao 34. Bem, depois de fazer o anúncio maravilhoso e essa introdução do nascimento de Deus em Cristo, que João faz como verbo que se encarnou, ele passa então a falar do testemunho de João, porque o importante são o registro dos testemunhos. Então ele passa a fazer registro do testemunho de João. João, que é esse João Batista, esse que batiza, esse que nos evangelhos de Lucas era primo de Jesus, filho de Isabel, esse que vestia roupas de peles e comia gafanhotos, mel silvestre e gafanhotos, e que habitava o deserto. Homem muito valoroso. Certamente João foi alguém de quem Jesus diz, não há nascido de mulher maior que João. É assim que Jesus dá testemunho de João. Então, João está vivendo lá no deserto, fazendo discípulos, pregando para os seus discípulos, pregando arrependimento, fazendo esse trabalho profético. A ideia é que João foi o último profeta, fazendo esses últimos anúncios antes do Cristo. Então, ele diz que o que acontece aqui dos 19 ao 32, o que acontece é que alguns dos judeus enviaram de Jerusalém essas autoridades, né, sacerdotes e levitas, para interrogar: quem és tu? E perguntar: quem é você, João? Você é quem? Além de você mesmo, além de ser essa pessoa incrível que você é e fazer o que você está fazendo. Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então, ele faz uma afirmação de si como uma negação, né? Ele não diz o que é, inicialmente. Ele só diz: se vocês esperam que eu sou o Cristo, eu não sou o Cristo. Mas quem és? És tu Elias? Porque tinha a ideia que Elias voltaria. Ele disse: não o sou. És profeta? Ele respondeu: não. Disseram então: quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. A voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto é, como disse Isaías, ele é a voz de Deus. Deus está no deserto. O Valdo Ramos, fala uma coisa maravilhosa, que Deus está no deserto porque a casa dele não pode ser mais habitada por ele. Naquele ano haviam 2 sumos sacerdotes. É uma denúncia contra o templo. Haviam 2 sumos sacerdotes. Não existe a ideia de 2 sumos sacerdotes. Era um acordo político deles com Herodes. Estava tudo corrompido. Então, Deus não tem casa. Deus também não tem sacerdote. Então, Deus levanta um sacerdote para si. Deus escolhe um sacerdote para si. Se não tem sacerdotes no templo, Deus escolhe um sacerdote para si. Sacerdote precisa ter roupa especial? Precisa. Então ele vai se vestir de roupas de animais, ou de peles. Sacerdote precisa comer comida especial? Então ele vai se servir de mel silvestre e de gafanhotos. Era isso. Ele tinha uma dieta especial, ele tinha roupas especiais, e ele estava no lugar, ele estava junto com Deus no deserto. Ele diz: Deus está sem casa. Deus está sem casa. Eu sou a voz daquele que clama do deserto: preparem, endireitai o caminho do Senhor. Ele é esse denunciador. Ele é esse que está fora. João é esse que como os profetas, que nunca estão na estrutura. Né? Alguns deles sacerdotes, sim, mas nunca estão na estrutura. Sempre estão de fora dizendo: eu sou a voz do que clama. Eu sou a própria voz de Deus dizendo: endireitai o caminho do Senhor. E alguns dos enviados eram fariseus, perguntaram ainda: e por que batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ele respondeu: eu batizo com água. Em outra parte diz que o que vem vos batizará com Espírito. No meio de vós há alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Então,
João é dessas pessoas magníficas. João é dessas pessoas que sabem quem são. É interessante você saber quem você é, né? Eu sou, olha que coisa maravilhosa. E olha que pessoa saudável. Porque ele diz, eu sou a própria voz de Deus que clama no deserto. Aí ele diz, você só pode ser o Cristo. Não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. E ele diz, eu batizo com água, que era o processo de arrependimento, né? Eles vinham, se arrependiam, ele batizava com água. Mas isso é um processo, é o caminho. O batismo é o primeiro caminho. O batismo é o primeiro caminho para que a vida comece, para que a vida em Deus comece, para que a gente faça mudança de rota. E aí se diz, nesse texto ainda, que no dia seguinte ele vê Jesus aproximando-se, e aí ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Então, aqui o Evangelho de João está fazendo naturalmente essa conversa com o início do capítulo, que o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele diz, olha, tem um homem que veio aqui, ó, esse é o Cordeiro de Deus. Esse sim é o que tira o pecado do mundo. Ele nasceu depois de mim, João nasce primeiro que Jesus, mas ele passou adiante de mim porque existia antes de mim. É muito bonito essa humildade de João, essa clareza, humildade no sentido de clareza, Eu sei exatamente a minha missão, eu sei exatamente quem eu sou e eu sei exatamente quem eu não sou. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Então, naturalmente, o que está acontecendo aqui é que o escritor do Evangelho, João, está dizendo, gente, deixa eu contar a história de João Batista. Aqui é a ênfase para dizer, teve alguém, vocês lembram de João Batista? Essa pessoa tão importante, essa pessoa que foi candidato a Messias, porque havia muitos Messias naquela época, e João certamente foi dessas pessoas assim, candidatíssimas a Messias. Então, ele diz que ele dá testemunho de Jesus e ele diz que viu mesmo Jesus, o Espírito descer como pomba sobre Jesus. Essa é a história de João, segundo o Evangelho de João Batista. É importante que a gente saiba que, de fato, provavelmente havia disputa entre esses discípulos, os discípulos de João, para dizer, mas será que você não é o Messias? Você não pode ser o Messias, você não pode libertar Israel. E o que João está dando testemunho, o que o Evangelho de João está dando testemunho é, João era quem era, João era um homem valioso, mas esse homem valioso olhou para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui então começa o primeiro testemunho da messianidade de Jesus de Nazaré.